Em 2015, eu tive uma oportunidade de ouro. Passou bem na minha frente. Naquela época, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. É claro, né? Tem um pouquinho de tempo que aconteceu isso. Então, eu acabei perdendo 15 mil reais que estavam dando sopa bem na minha frente. Mas calma aí, que eu vou te contar como tudo isso aconteceu. Seja muito bem-vindo à nossa aula de como faturar 10 mil reais mensais com projetos. Hoje você vai entender na prática como trabalhar com projetos elétricos e projetos fotovoltaicos juntos, potencializando o seu faturamento como projetista. Agora vem cá e pensa comigo. Se em um projeto eu deixei de faturar 15 mil reais, é bem possível faturar 10 mil reais mensais com projetos. Essa é a oportunidade que o setor de projetos elétricos e fotovoltaicos proporcionam para nós, que somos engenheiros e eletrotécnicos. Isso acontece porque o mercado de energia solar, ele precisa de profissionais com o nosso conhecimento para projetar e homologar sistemas fotovoltaicos para poderem ser instalados. Porém, saber disso, diversos profissionais eletrotécnicos e engenheiros acabam não ficando satisfeitos com a sua área de atuação, porque nós sabemos que mesmo depois de formado, não é tão simples assim encontrar trabalho que nos pague aqueles tão sonhados 6, 7, 8 mil reais que a gente imagina quando a gente entra na faculdade. Isso faz com que esses profissionais acabem procurando outra área de atuação. Praticamente, eu vou falar aqui uma frase pesada, mas rasgam o diploma, que lutaram e dedicaram tanto tempo para conseguir. Isso é o que eu venho observando no mercado nos últimos anos. Mas quem sou eu? Meu nome é Túlio Nascimento, eu sou engenheiro eletricista e quando eu estava cursando minha faculdade, lá em 2015, lá em São João del Rei, eu pegava alguns projetos elétricos para conseguir levantar uma grana, para me ajudar nas despesas da faculdade. Acredito que muitos engenheiros ou eletrotécnicos vão se identificar com essa situação. Pois bem, um dos projetos que eu peguei para fazer era de um galpão lá na cidade de Nova Serrana, aqui em Minas Gerais, que seria construído para funcionar uma fábrica de calçados, lá é um polo calçadista. Fiz o projeto, cliente satisfeito, nada de incomum nessa situação. Porém, eu estava perdendo a chance de embolsar 15 mil reais e eu nem estava sabendo. A vida continuou, eu saí satisfeito daquele projeto e lá na frente eu me interessei pela área de energia solar fotovoltaica. Vi que é um setor em crescimento e com muito potencial. Comecei a trabalhar nesse setor junto com o Victor e com o Paulo, começando absolutamente do zero mesmo, aprendendo ali na tentativa e erro, fazendo instalação, projeto, dando errado, reprovando e montando os nossos processos. E hoje nós somos fundadores do Grupo E4, uma empresa focada em profissionalizar o setor fotovoltaico aqui no Brasil através de treinamentos e ferramentas tecnológicas que ajudam o integrador no dia a dia. E uma empresa do grupo é o Azume, o maior gerador de propostas comerciais no software de gestão de energia solar fotovoltaica. Voltando, outro dia eu encontrei aqui nos meus arquivos aquele projeto do galpão lá de 2015 e a primeira coisa que eu pensei agora com o conhecimento de energia solar que eu tenho hoje era um projeto fotovoltaico para eu fazer a homologação e instalação praticamente vendido. O galpão era grande, iria trabalhar em todo o horário comercial, de segunda a sexta, com máquinas elétricas com alto consumo de energia durante todo o tempo. O gasto dessa fábrica mensal com energia só não é alto como influencia também diretamente no valor do produto final, que no caso seria o sapato. Imagina eu recebendo esse projeto elétrico em 2015 com o conhecimento que eu tenho hoje, fazendo um orçamento fotovoltaico e oferecendo para esse meu cliente a redução de custos para o negócio dele. Preço mais competitivo no mercado e tudo isso por um preço que poderia ser incluído facilmente no financiamento que ele fez para construir tal galpão. Olha só essa imagem atual do galpão. Todos os vizinhos dele têm energia solar hoje em dia. Isso só comprova a facilidade que eu teria em vender esse projeto junto com o projeto elétrico que eu já estava realizando. Agora eu vou chamar o quê? Vou chamar o Thiago,
nosso engenheiro especialista em projetos elétricos e fotovoltaicos para mostrar os detalhes desse projeto do galpão que eu fiz lá em 2015 e te mostrar na prática como fazer também o projeto fotovoltaico que teria me rendido 15 mil se eu tivesse aproveitado. Fala pessoal, eu sou o Thiago, engenheiro eletricista aqui da equipe E4 e eu também desenvolvia projetos elétricos durante a faculdade, assim como o Túlio. Mas antes de entrar na faculdade, em 2009, estava eu no último ano do curso técnico em eletroeletrônica e foi decisivo, porque lá eu já comecei a projetar instalações elétricas, desde casas simples, prédios e até ambientes mais agressivos como fábricas. Galera, foi trabalhoso aprender a projetar, viu? Mas eu tive um professor no curso que via minha vontade em fazer projetos e me ajudou como mentor até eu pegar o jeito. Se eu tiver que dar apenas uma dica para quem quer começar ou estar fazendo seus primeiros projetos tenha um mentor. Dá para aprender sozinho? Com certeza dá, mas você vai demorar muito e cometer vários erros no início que podem ser facilmente evitados se você aprender com quem já tem experiência em fazer projetos. Então, depois de terminar o curso técnico, eu pensei, cara, eu quero assinar esses projetos. Já sei fazer, então agora eu quero ser o responsável técnico e assinar esses projetos. Então, em 2011, comecei a fazer a faculdade de Engenharia Elétrica e conseguia fazer ao menos 2 projetos por semana. Depois de terminar a faculdade, já entrei para a área de projetos industriais de grande porte. Foi quando eu comecei a trabalhar dentro de grandes indústrias, como as de papel e celulose no estado de São Paulo e metalúrgicas aqui em Minas Gerais. E vendo as oportunidades ditas por diversas pessoas que trabalham com sistemas fotovoltaicos estavam bombando, então eu, Thiago, decidi me especializar nessa área de sistemas fotovoltaicos. Hoje sou um engenheiro de projetos aqui na E4, estou à frente de 5 projetos no momento e desenvolvi o curso de projetista, no qual eu ensino passo a passo detalhado de como fazer esses projetos fotovoltaicos. Homologar eles na concessionária, captar clientes para fechar mais projetos, enfim, tudo que você precisa para trabalhar com projetos fotovoltaicos. Vou falar mais sobre esse curso no decorrer desta aula. Inclusive, preparamos uma super condição para quem quiser ingressar como aluno. Mas agora, vem aqui comigo, vamos lá para esse desafio, que é analisar o projeto elétrico do galpão que o Túlio fez lá em 2015 e fazer um projeto fotovoltaico que poderia ter rendido para ele quanto mesmo, galera? 15 mil reais naquela época. Bem, agora vamos te mostrar essa oportunidade de ouro, fazer os 2 projetos. Primeiro, o projeto elétrico da fábrica de sapatos. Vamos para a parte prática. O Túlio recebeu a seguinte carga do cliente. Vem aqui comigo. Cargas: marmiteiro elétrico industrial para até 50 marmitas, então, ou seja, ele queria fazer um marmiteiro ali na cozinha para caso as pessoas chegarem e deixarem ali e na hora que fosse almoçar já pegar e estar quentinho essas marmitas. Então esse marmiteiro industrial ele fez só de uma quantidade e a potência dele é em 4 kW. Então olha que interessante, nós vamos fazer um projeto elétrico, a gente tem que saber quais as máquinas e equipamentos de maior potência naquele lugar, naquele local e inclusive a sua quantidade, também é muito importante. Então, vamos analisar aqui as cargas que obtivemos nesse projeto elétrico. Marmiteiro industrial, quantidade dele foi 1, potência dele 4 kW. Então, esse marmiteiro industrial é quanto? 4 kW. Balancinho hidráulico, foram 2. Qual que é a potência dele? 1,5 kW. Então, o total é quanto? 3. Máquina de alta frequência, climatizador industrial, compressor industrial, máquina flash, bebedouro, geladeira, motor de 2 CV, motor é bifásico, esse motor não é trifásico, e iluminação e tomadas para a parte de escritório e também o ambiente da fábrica precisa de ter algumas tomadas e iluminação, nem preciso dizer, para que se caso a pessoa precisar mexer com algum equipamento ali, ele ter alguma tomada próxima a ele. Então a gente tem que tomar esses cuidados. Lembrando, aqui a gente está fazendo a análise de carga dessa fábrica. Então o que a gente tem que entender? A carga total vai ser de 108,47 kW para essa fábrica.
Então a gente já sabe a quantidade de equipamento, a carga desses equipamentos e o total dessa carga. Agora o que nós temos que fazer? Conversar com o cliente. Aonde que eu vou colocar essas cargas dentro aqui da fábrica? Agora tem duas opções. Ou você tem a planta arquitetônica com os equipamentos já posicionados, ou conversando com o cliente e apresentando as propostas para ele. E foi assim que o Túlio fez. Conversou e entendeu os pontos estratégicos para posicionamento dessas máquinas e equipamentos elétricos na fábrica. Vamos aqui para o projeto para entender esse posicionamento desses equipamentos. Sabendo as cargas, o Túlio conversou com o cliente e ele apresentou o projeto da fábrica. Então essa aqui, ó, é o projeto da nossa fábrica. A gente vai ter na entrada dela, a gente já tem um escritório no térreo. Aqui é a entrada de caminhões para essa fábrica e aqui é toda a parte de maquinário que vai poder ser instalado. E aqui no fundo a gente tem uma área descoberta, a gente tem 1, 2, 3, 4 banheiros e também a cozinha aqui, como eu disse a vocês, onde que vai ter a geladeira, o marmiteiro para o pessoal almoçar ali no horário de almoço. E essa fábrica ela tem um segundo andar, só que no segundo andar é somente a parte de escritório. Então a gente tem aqui, ó, escritório superior. Então a gente já tem o posicionamento aqui das mesas e também a gente tem um banheiro aqui. É interessante a gente saber aonde vai ficar posicionada as mesas no escritório, porque ali a gente sabe que a gente tem que colocar algumas tomadas ali. É interessante, não é? Então bacana, depois que o Túlio pegou esse projeto aqui, conversou com o cliente, ele fez a montagem aqui do posicionamento, tanto dos equipamentos elétricos quanto da iluminação. Vem comigo entender como que ficou. Aqui ele colocou as lâmpadas, vocês podem ver, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, mais aqui em cima 35, 36 lâmpadas ao total aqui no ambiente industrial. E o posicionamento dessas máquinas aqui, pessoal, é hiper mega importante. Por quê? Eles têm uns detalhamentos estratégicos, não é em qualquer lugar. Imagine, por exemplo, essa máquina de alta frequência. Se ele colocou elas aqui, é porque aqui é um ponto estratégico para ele. Consequentemente, as máquinas do lado esquerdo e do lado direito dessas máquinas de alta frequência vai ser um gatilho. Por quê? Vai sair de uma máquina, já passa para outra, que já passa para outra, e assim a gente tem uma agilidade a mais na geração ali, ou melhor, né, na preparação ali no ambiente industrial. Nesse caso aqui, como a gente falou, de fábrica de sapatos. Então, para a produção desses sapatos, a gente vai ter que ter ali um caminho estratégico. E é aqui que entra o seu argumento junto com o dono da fábrica. Como que é ideal fazer o posicionamento desse maquinário. Então aqui a gente conversou com ele e ele passou todos esses dados para nós aqui e a gente fez essa montagem estratégica aqui. Olha que interessante. Então tá aqui, máquinas de alta frequência, compressores de ar, balancinho hidráulico, aqui o aquecedor das marmitas, né, próximo à cozinha, o bebedouro também próximo à cozinha. Então tá tudo aqui posicionado. Aqui onde a gente colocou o quadro de distribuição dos circuitos, isso aqui também é outro ponto muito, mas muito importante. Por quê? Se eu tenho o meu medidor da CEMIG aqui, eu tenho que colocar meu quadro de distribuição em um ambiente estratégico, não é qualquer ambiente, não é qualquer lugar que eu vou colocar meu quadro de distribuição. Por quê? Pensa comigo, se eu vou ter um maquinário muito potente, esse maquinário vai ter também um condutor de seção maior. Então esse quadro de distribuição tem que ficar próximo desse maquinário e também próximo à entrada de alimentação da concessionária. Por quê? Você concorda comigo que mesmo o maquinário sendo muito potente, a potência maior, a seção maior dos condutores vai vir lá do medidor da concessionária? Então olha que interessante, não é qualquer ponto que a gente coloca as coisas, pessoal. A gente tem locais estratégicos e bem definidos para fazer o posicionamento desses equipamentos e também da parte do quadro de distribuição e as luminárias, as tomadas de uso geral também tem que ficar bem posicionadas, beleza? Então as tomadas de uso geral ficaram em pontos estratégicos para que pudessem ser utilizadas em caso de necessidade.
Como eu disse, mesmo a gente falando de um ambiente industrial, mesmo sendo fábrica, ele também tem que ter algumas tomadas caso precisem ser utilizadas, não somente aqui a instalação somente das máquinas, a alimentação somente das máquinas, beleza? Então assim ficou posicionado o nosso ambiente fabril aqui, tanto as tomadas quanto a iluminação, quanto o nosso quadro de distribuição perto do medidor e perto das máquinas de mais corrente que vai ser utilizado nessa fábrica. Olha que legal, né? Agora já temos tudo posicionado, os equipamentos elétricos da fábrica e o que precisa. Agora é passar os condutores elétricos para a alimentação desse equipamento. Mas agora vem a pergunta: por onde será percorrido esses condutores? Nesta fábrica, esses condutores irão passar por uma eletrocalha furada e posicionada a mais de 3 metros de altura. Isso porque a eletrocalha com furos faz um resfriamento a mais nesses condutores. Então prefiro colocar ela, mesmo que tenha que ficar um pouco mais alto devido a evitar contato direto sobre ela. Sabendo que é eletrocalha, agora é posicionar ela na fábrica. Lembrando que ela tem que estar próxima a todos os equipamentos elétricos e também ao quadro de distribuição. E eu coloquei o quadro de distribuição aqui, logo do lado dele, o que eu tenho? A eletrocalha de saída para esses condutores. Então eu coloquei a eletrocalha, posicionei ela em todo o ambiente fabril, próximo às máquinas e também próximo à parte de iluminação, para que os condutores que saem da eletrocalha e ir para as máquinas e ir também para a iluminação e tomadas não tenham um caminho muito longo. Por quê, pessoal? Quando você vai fazer essa saída da eletrocalha para as máquinas, também não pode ser condutor solto. Tem que passar ou um eletroduto, ou tem que passar um perfilado, ou qualquer material em que a gente consiga passar esses condutores e ele fique protegido para que não tenhamos contato direto com ele. Isso é um quesito de segurança exigido também pelas normas brasileiras. Então, daqui, por exemplo, desse eletrocalha até essa máquina de alta frequência, eu posicionei aqui um eletroduto de 1,5 polegadas. Por quê? Ali eu vou passar quantos condutores? 4 condutores de 16 milímetros para alimentação dessa máquina de alta frequência. Então tem que tomar esses cuidados durante o projeto elétrico. Então ficou posicionado aqui nossa eletrocalha e passamos todos os circuitos de saída aqui do nosso quadro de distribuição. Como vocês podem ver, tá todos os circuitos aqui. Lembrando, né, que a gente não é somente os circuitos do ambiente fabril, mas também da parte ali, da parte de escritório. Então, ó, daqui tá saindo os condutores para a alimentação dos circuitos do ambiente fabril e aqui saindo os condutores para o primeiro andar aqui de iluminação e tomadas e ar-condicionado, e aqui está subindo para o segundo andar os condutores para também iluminação, tomadas e ar-condicionado do segundo andar aqui do escritório aqui da fábrica de sapatos. Muito legal, ficou bem posicionado aqui, bem passado. Outro cuidado que temos que ter durante a passagem desses condutores é o seguinte: você concorda comigo que entre o quadro de distribuição e o maquinário eu tenho que percorrer o menor caminho possível para evitar a queda de tensão nesses condutores? Então isso também tem que ficar explícito aqui, você tem que entender isso e colocar um caminho de menor possível entre o quadro de distribuição e a carga. Foi isso que eu fiz. Por exemplo, essa máquina de alta frequência. Se ela está aqui, eu passei uma eletrocalha direto para que esse caminho aqui, ó, seja o menor possível entre o meu quadro de distribuição e a minha máquina de alta frequência. Então aqui, ó, circuito 7, passou nessa eletrocalha, passou nessa parte da eletrocalha e passou aqui e chegou. Então esse é o meu caminho de menor distância entre o meu quadro de distribuição e minha máquina de alta frequência. Outro cuidado que a gente tem que ter. Então tá tudo posicionado aqui, todos os condutores passados, beleza? Então, passadas as eletrocalhas, passados os condutores e aqueles cuidados que eu falei com você, passe eles com o menor comprimento possível e que fique menos condutores juntos. Essas duas considerações são super importantes para dimensionamento em função da queda de tensão e do fator de agrupamento. Passados os condutores,
Agora é ver o cálculo da queda de tensão e o fator de correção desses condutores para ver qual que é a capacidade de condução desses condutores para que depois a gente tenha o dimensionamento do disjuntor. Então, vem comigo. Já passamos, como eu disse a vocês, passamos todos os condutores. Agora a gente tem que fazer um quadro. Eu faço um quadro para ficar mais fácil as minhas contas aqui do cálculo de queda de tensão e fator de correção de agrupamento de circuitos, para que eu saiba exatamente o condutor e também o disjuntor que vai precisar ser alimentado nesse circuito. Então, como que eu, Thiago, faço? Coloquei todos os circuitos aqui de 1 a 22, no qual eu tenho o marmiteiro elétrico, os balancinhos hidráulicos, a máquina de alta frequência, climatizador industrial. Coloquei a alimentação desses circuitos, a potência instalada nesses circuitos e, consequentemente, calculei a corrente de projetos desses circuitos. Então, por exemplo, meu marmiteiro elétrico industrial, ele é bifásico, então a potência dele é 4.000 VA, então é 4.000 dividido por 220, deu 18,18 amperes a corrente de alimentação do meu marmiteiro. Mas a minha máquina de alta frequência, ela é trifásica. Então ela é trifásica, é 15.000 dividido por 220 vezes raiz de 3, por conta que ele é trifásico. Qual que é a corrente da minha máquina de alta frequência? 39,36 amperes. Então agora eu sei a tensão, sei se ela é bifásica ou trifásica e sei a corrente que esse circuito, que essas máquinas irão precisar. E com isso, agora eu preciso fazer o que mesmo? A bitola desses condutores. Então eu fui e sugeri condutor, por exemplo, de 6 milímetros. Qual que é a capacidade de condução desse condutor? 45 amperes. Qual que é o fator de correção de temperatura? Eu coloquei 1. Por que eu coloquei 1? Porque o condutor, eu falei com você que ele vai ficar num ambiente bem mais acima, longe das máquinas, então ele não vai ter aquecimento. Fator de correção de agrupamento, é aqui que entra. Eu preciso entender esse fator de correção de agrupamento. Então, olha aqui aonde que eu tirei esse fator de correção de agrupamento. Foi na NBR 5410, na tabela 42. Lá eu tenho o quê? Uma bandeja perfurada. Quantos circuitos que eu vou ter? Através da quantidade de circuitos, eu vou saber qual que é o fator de correção. Nesse meu exemplo, o fator de correção foi 0,55. Então, o meu condutor, ele não vai conduzir mais 45 amperes. Com o fator de correção de agrupamento e temperatura, ele vai conduzir somente 24,75 amperes. E quanto que é meu circuito mesmo? 18,18 amperes. Então, peraí, agora eu sei que o meu condutor de 6 milímetros, que aguenta 24,75 em corrente corrigida, vai alimentar o meu circuito, que ele precisa de 18,18. E isso, pessoal, eu fiz para todos os circuitos dessa fábrica de sapatos. Como vocês podem ver, a maioria deles tiveram o mesmo fator de correção de agrupamento, porque eu não saí no mesmo eletrocalha com todos os circuitos para o ambiente fabril em uma só, então tá todos os circuitos em uma eletrocalha só. Eu poderia ter colocado 2, 3 eletrocalhas, mas aí você tem que entender que por ambiente, você colocar, imagina sair 3 eletrocalhas ali do quadro de distribuição, será que é interessante? Então isso vai de caso para caso. Lá nessa fábrica, a gente resolveu colocar somente uma eletrocalha. Então, por isso que você pode ver que o fator de correção que eu coloquei aqui para todos os circuitos foi de 0,55, porque a gente tem muito circuito em uma eletrocalha só. E outro ponto muito interessante, imagina esse tanto de circuito em um eletroduto. Será que teria condição, pessoal? Nossa, imagina um eletroduto, né? Dessa grossura. Então, a gente tem que entender esses ambientes, é isso que a gente gosta de passar para vocês. Então, fator de correção de agrupamento, a gente colocou aqui a corrente que esses condutores podem conduzir. E agora, o que eu preciso entender mesmo? Agora eu preciso fazer o meu disjuntor. O disjuntor precisa levar em consideração 2 pontos: a corrente corrigida desses condutores e a corrente do circuito que ele irá estar seccionado e protegendo.
Por isso que a NBR 5410 apresenta para a gente duas contas. Ela fala que a capacidade de condução de corrente desse disjuntor tem que ser maior do que do circuito e menor do que a capacidade de condução do meu condutor. Porque o meu disjuntor ele conseguirá alimentar o meu circuito sem seccionar, sem desligar e, consequentemente, ele vai proteger o meu condutor. Por quê? Assim, como a capacidade de condução dele é maior do que o circuito e menor do que o condutor não vai esquentar, não vai ter problema nenhum, entendeu? Por isso que a gente tem que usar essa conta que está descrita na NBR 5410. Como que a gente fez isso? Pegamos aqui a capacidade de condução dos nossos condutores, o nosso circuito e tivemos que colocar o nosso disjuntor, maior do que o circuito, menor do que o condutor. Então vamos lá para um exemplo prático. 18,18 meu circuito, meu condutor 24,75. Então a corrente do meu disjuntor é de 20 amperes. Por quê? Maior do que 18,18, menor do que 24,75. Então o meu condutor não vai ficar comprometido, eu não vou esquentar ele demais, não vou queimar ele e, consequentemente, a minha máquina ela não vai desligar. Por quê? O meu disjuntor é maior do que a capacidade, a corrente que ela vai precisar. Então, olha os cuidados que a gente tem que ter durante um dimensionamento. Lembrando também, como eu disse a vocês, se o meu ambiente, se a minha máquina, meu marmiteiro, ele é bifásico, então o meu disjuntor ele é bifásico. A minha máquina de alta frequência ela é trifásica, então o meu disjuntor também é trifásico. Entendeu como que a gente faz a capacidade de condução de um disjuntor? Olha a importância dele para um circuito elétrico. Ele tem que alimentar a carga, mas ele tem que proteger o condutor. Gente, é muito, mas muito legal. Você não gosta? Fala comigo. Agora, a eletrocalha. A gente passou ela, mas ainda a gente não fez o dimensionamento dela. Ela precisa ser em função da quantidade de condutores sobre ela. A NBR 5410 fala que ela precisa ser ocupada em no máximo 40%. Então vamos ver como fizemos esses cálculos aqui. Eu utilizo uma planilha. Aqui eu coloquei alguns condutores e qual que é o diâmetro externo desses condutores e sua área de ocupação. Agora aqui eu tive que colocar a quantidade deles. Então eu olhei no meu circuito, vi a quantidade e adicionei aqui. Então você pode ver que condutor de 2,5 eu tenho 16, condutor de 16 milímetros eu tenho 13. Então eu fui colocando todos os condutores do meu circuito aqui, principalmente aquele ponto em que tenho mais condutores juntos, que foi aonde mesmo? Na saída do meu quadro de distribuição. Então, através disso, eu sei a área de ocupação total desses condutores, 879,21 milímetros quadrados. Então, a minha eletrocalha precisa ser de, no máximo, 40% e tem que ser maior do que 879,21 milímetros quadrados. O que eu fiz? Eletrocalha. Eu tenho eletrocalha de 50 por 50, 100 por 50 e 100 por 100. Qual que é a área total dessas eletrocalhas? 2.500 milímetros quadrados, 5.000 milímetros quadrados e 10.000 milímetros quadrados. Não é 40% disso? Então deu 1.000, 2.000 e 4.000 milímetros quadrados as minhas eletrocalhas, a capacidade de ocupação delas. Eu não falei que é 879,21? Então a minha eletrocalha pequenininha, de 50 por 50, consegue atender ao meu projeto. Eu não preciso colocar uma eletrocalha grande para esse sistema elétrico. Então ficou muito bem dimensionado aqui. Eu consegui atender o critério de 40% de ocupação e passar todos os meus circuitos numa eletrocalha de 50 por 50. Então pronto, terminamos o nosso projeto elétrico. Agora a gente já sabe o posicionamento das máquinas, as eletrocalhas, qual delas utilizar, os condutores e o dimensionamento corretamente dele e também o nosso sistema de proteção. Pronto, nosso projeto elétrico está ok. Agora, meu amigo, entra a nossa segunda etapa, que é o que mesmo? O nosso projeto fotovoltaico. É isso mesmo. Nós vamos começar agora a fazer o dimensionamento do nosso sistema fotovoltaico. Como que a gente tinha prometido mesmo no início? Que esse cliente ele está começando o sistema dele, ele ainda não tem nenhuma carga, apesar da gente saber
quais serão suas cargas, ele ainda não tem a conta da concessionária, no caso dele a CEMIG, ele não sabe lá o consumo dele. Então a gente vai ter que fazer um sistema fotovoltaico em função dessa carga que ele instalou lá no sistema dele. Quando que nós vamos considerar? Vem comigo, vamos entender esse passo a passo, esse procedimento. Como nós sabemos, esse cliente já possui aquela quantidade de máquina, a gente já sabe a potência dela e como que funciona o consumo mesmo? É a potência daquela máquina vezes o quê? Vezes o tempo, quilowatt-hora, é esse o nosso consumo. A gente vai supor, a gente sabendo, conversando com o cliente, a gente tem essa suposição mais realista. A gente chega para ele e fala, olha, sua máquina, a potência de 10 kW, ela funciona por quanto tempo? Você tem alguma média? Ah não, Thiago, essa máquina ela funciona por 2, 3, 4 horas por dia. Então você sabe, conversando com o seu cliente, você vai entender como que funciona o sistema dele e você vai saber como projetar. Então vamos supor que nós conversamos com esse cliente, chegamos lá, perguntamos quanto tempo cada máquina vai funcionar, quanto tempo a fábrica vai estar funcionando. Esse nosso caso é quanto mesmo? No horário comercial, de 8 às 18. Considerações que a gente fez conversando com o cliente foi que a gente vai ter um sistema fotovoltaico para 10.000 kWh de consumo. Isso mesmo. Então, olha a planilha que a gente já tem aqui. Essa planilha mostra para nós o consumo e através desse consumo, ela vai mostrar para nós a quantidade de módulos fotovoltaicos que a gente vai ter que instalar nesse sistema. Então, beleza? Então, primeiro passo, a gente já está pronto. Conversamos com o cliente, entendemos o funcionamento das máquinas, entendemos o tempo de funcionamento dessas máquinas no galpão relacionado, nesse nosso exemplo, para a fábrica de sapatos e a gente chegou no consumo médio de 10.000 kWh, beleza? Então, através desse consumo de 10.000 kWh mensais, eu vou utilizar para esse sistema fotovoltaico. Agora eu comecei o meu sistema fotovoltaico, já sei o consumo. Agora, qual módulo fotovoltaico que eu vou utilizar? Eu, Thiago, eu escolhi um módulo da Tiger Neo Ginkgo Solar N-Type de 575 watt-peak. Então, eu, Thiago, escolhi esse módulo. Através dos dados técnicos deste módulo, que está aqui marcado para você, eu sei a tensão média de pico dele, a corrente média de pico, a tensão de circuito aberto e a corrente de curto-circuito dele, além de sua potência 575 watt-pico. Então, beleza, 10.000 de consumo, módulo de 575 watt-pico. Vamos voltar para a nossa planilha de dimensionamento. 10.000, onde que eu peguei a radiação solar? Foi lá no site do CRECESB, digitei lá, Cidade de Nova Serrana, coloquei o endereço da fábrica de sapatos e o CRECESB me deu esses dados da radiação solar daquela região da fábrica de sapatos. Então isso que não foi inventado, foi concretizado através do site da CRECESB. Então, terceiro ponto, hein? Primeiro, a gente sabe o consumo do cliente. Segundo, a gente escolheu o módulo fotovoltaico. E terceiro, temos a radiação solar agora do local através do site da CRECESB. 5.44 a média de geração lá do local onde vai ser feita a instalação desse sistema. Então, potência do módulo 575 com 5.44 de média solar no dia lá na cidade de Nova Serrana, eu vou precisar de no mínimo 134 módulos de 575. Através de 134 módulos de 575, eu vou ter uma média de geração de 10.064 kWh para esse meu cliente. Então olha que bacana. Ele não precisa de 10.000 mensal. E qual que vai ser minha média? 10.064. Então eu consigo abater o consumo dessa fábrica de sapatos. Agora é aquela conversa. Ah, você vai querer uma geração a mais? Ou vai ser exatamente essa que você passou para a gente? Vamos supor que ele queira exatamente essa que ele passou, 10.000 kW. Então, 134 módulos, bacana, aceito
o meu sistema vai gerar aquilo que o meu cliente precisa. Só que aí eu coloquei aqui na parte de dimensionamento 144 módulos. Por quê? Vocês vão ver, vamos entender mais para frente, que o inversor que eu escolhi em função desses 144 módulos vai ficar melhor dimensionado. Vocês vão entender. Mas eu escolhi 144 módulos, 10 a mais do que o cliente pediu, e eu vou ter uma média de geração de 10.815 kWh por mês para esse cliente. Lembrando que é até interessante, né? Na nossa planilha, você vê que ela gera para nós a geração mensal. Então, por exemplo, eu sei que no mês de janeiro eu vou gerar 10.651, mas no mês de novembro, 9.777. Isso é a média histórica em função do site da Crescesb, como eu já disse a vocês. Então, a média anual, né, será de 10.815 kWh por mês de geração desse nosso sistema fotovoltaico. E 144 módulos, eu tenho uma potência de 82,8 kW pico para o meu sistema fotovoltaico. Beleza? Agora a gente começa o que mesmo? O nosso inversor solar. A gente até agora já sabe o consumo, já sabe a geração que a gente vai precisar. Então, através desse quilowatt pico, a gente tem que escolher o inversor. Então, qual o inversor que eu escolhi para esse sistema fotovoltaico? Foi o inversor da... Cadê ele? Foi o inversor da Growth de 60 kW pico. Eu não falei que era 80 kW pico que eu precisava? Então, olha aqui, eu peguei o datasheet da Growth e vi que um inversor de 50K de saída, ele aceita no máximo 75, mas eu não preciso de 80 kW pico. 80, então eu escolhi já o modelo 2, que é de 60 kW de saída. Por quê? Ele aceita até 90 kW pico de entrada. Eu não preciso de 80, então esse inversor de 60K já vai ser suficiente para o meu sistema fotovoltaico. Foi assim que eu escolhi o meu inversor. Eu poderia ter pegado o de 70K? Poderia, mas o meu cliente não quer a geração em função da carga dele atual. Então eu escolhi esse de 60K porque financeiramente ele é mais barato do que o de 70K, você concorda comigo? Então foi escolhido esse cara aqui, inversor da Growth de 60K de saída, que aceita até 90 kW pico de entrada. Então, através do meu inversor, vou voltar agora aqui na minha planilha, através do meu inversor, coloquei os dados dele aqui. Onde que eu obtive esses dados? Foi lá na nossa datasheet do nosso inversor. Nós temos a faixa de tensão dele, tensão de partida, quantidade de MPPT, quantidade de string por MPPT. Nós temos a máxima corrente que esse inversor aceita, 45 amperes, e a máxima corrente de curto-circuito que um módulo pode injetar nele, 56,5. Potência de saída, 60.000, como a gente já falou, 60K. Tensão, 127.220. Ele é um sistema trifásico e ele tem uma corrente de saída de 175 amperes para 220 volts. Lembrando, como eu falei agora, 3 fases, neutro e terra. Peguei esses dados, coloquei aqui na minha planilha. Então, os dados que eu acabei de falar para vocês estão aqui. Quantos módulos que eu vou colocar por string, quantas strings eu preciso e quantos MPPTs eu preciso. Lembrando, a gente viu agora que cada MPPT possui 2 strings. Então, fazendo o cálculo aqui, colocando 18 módulos, eu vou ter uma tensão de 759,96 volts. Qual que era o máximo dele mesmo? Vamos voltar. O máximo dele, 850. Então, beleza, atende o meu sistema, ele é aceito até 850 volts, então 18 módulos ele é aceito na mesma string. Agora, eu vou colocar em uma MPPT 2 strings, porque ele aceitou isso. Ele não falou que cada MPPT possui 2 strings, só que aí que está o pulo do gato. Por quê? A corrente máxima é 45 amperes e a tensão máxima dele 1100. Então, peraí, se eu estou colocando uma tensão de 800 volts,
em paralelo, em uma MPPT eu possuo duas strings, essas strings têm que ter a mesma tensão. Então eu vou colocar 18 módulos em uma string, 18 módulos na string 2. Cada string vai ter aproximadamente 760 volts em paralelo, a mesma tensão, e a corrente eu vou somar. Quanto que é a corrente do meu módulo? 14,4 em função da corrente curto-circuito, que é a corrente máxima desse módulo. Então 14,4 vezes 2, 28,8. Quanto que o meu inversor aceita por MPPT? 45. Opa, então ele também está tolerando a corrente fornecida por minhas duas strings em uma MPPT. Tá vendo os cuidados que a gente tem que ter? Em função da tensão em paralelo ser idêntica e suportável pelo inversor e a corrente de curto-circuito. Outra coisa interessante também é que eu falei assim, tensão e corrente, mas essa corrente, para a gente ficar um pouquinho mais... a corrente é a tensão, para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, a gente multiplica ela por 1,1, 1,2, que é um valor a mais que a gente coloca de proteção. Por isso que mesmo o meu módulo chegando a 850 volts, eu não coloco 800 volts. Por quê? Ele pode vir aqui uma hora chegar e fazer uma tensão um pouquinho maior. Mas detalhe, o meu inversor ele aceita até 1100. Então a gente está bacana aqui, a gente está seguro no nosso sistema fotovoltaico. Beleza? Então a gente pegou com segurança tanto as tensões quanto as correntes dos meus módulos e injetamos no nosso inversor. Com isso, olha que interessante, a gente já tem 36 módulos em uma MPPT. Quantas MPPT que eu vou precisar? Eu não falei 144 para vocês? Então 144 dividido por 36, eu vou precisar de 4 MPPT somente. Aí que está o pulo do gato. Por quê? O nosso inversor ele tem 8, então eu vou utilizar somente 4. Eu poderia colocar mais 4, ocupar as 8 MPPTs com essa quantidade de módulos? Não. Calma aí, não é assim também não. Eu até na minha planilha aqui está escrito, ó, qual que é a quantidade máxima de módulo que esse inversor aguenta? 156. Por quê? Através de 156 módulos, eu chego na potência máxima dele, que é 90 kWp. Então, mesmo que eu esteja só utilizando metade dos MPPTs, não necessariamente eu posso colocar a mesma quantidade de módulo nas outras 4 que está sobrando. Se caso eu colocar 156, eu poderia, por exemplo, dividir 156 dividido por 8. Aí eu teria uma distribuição a mais ali por MPPT e meu sistema ficaria aceito. O que eu tenho que tomar cuidado é com a tensão de operação desse inversor, que é 370 volts. 370? Tensão de partida, 195 volts. Então, em cada MPPT, eu tenho que ter no mínimo 195 volts para esse inversor funcionar. Beleza? Então, bacana. Então, agora a gente já sabe que a gente utilizou somente 4 MPPT e cada MPPT com 2 strings. Então, a gente tem 8 strings. Bacana. Agora a gente tem que ter a proteção do nosso sistema, que é a proteção do inversor. A parte CC e a parte CA. Como que a gente faz isso? Vem comigo, vamos entender. Então a planilha de dimensionamento nossa está correta, a gente já sabe que a gente está dentro do limite. Quanto que é a tensão do meu sistema? 800 volts. Quanto que é a corrente dele? 28,8 amperes. Então agora eu tenho que fazer meu String Box CC. Qual que eu escolhi? Foi esse aqui da Clamper Solar SB 1040 volts, 32 amperes, com 2 entradas e 2 saídas. Por que eu coloquei com 2 entradas e 2 saídas? A gente não viu que o nosso inversor, cada MPPT tem 2 entradas, 2 strings? Então, cada MPPT vai estar com um String Box CC da Clamper por MPPT. Então, quantas String Box que eu vou precisar? De 4, porque cada uma vai ter as 2 entradas e essas 2 entradas vai ter 2 saídas que vai para o nosso inversor solar. Então, por que eu também utilizei esse cara? 1040, qual que era a minha tensão mesmo? 759, 800 volts. Qual que é a minha corrente que se suporta? 32 amperes. Qual que é a corrente do meu sistema?
28, 29 amperes. Então, beleza, ele aguenta. Ele vai suportar o meu nível de tensão, ele vai suportar o meu nível de corrente e, além disso, ele vai ser por MPPT, porque ele tem 2 entradas e 2 saídas. Então, aqui dá para a gente ver o sistema técnico dele. Ó, a gente tem uma chave seccionadora para ligar e desligar as 2 strings e a gente tem o inversor e a gente tem o DPS solar para cada string do meu sistema fotovoltaico. Olha que bacana esse camper solar SB de 1040 volts e 32 amperes com 2 entradas e 2 saídas. Quanto nós vamos precisar dele? 4 dele. Vamos ver aqui como é que ficou isso no projeto? Vamos só entender, eu já falei muita informação, agora vamos ver aqui o nosso projeto, como que ele ficou. De um lado do meu galpão ficou 72 módulos, do outro lado do meu galpão 72 módulos. O meu quantidade de string box CC, que eu falei com vocês, 4 string box, porque cada string box vai receber uma MPPT. Então aqui, ó, a gente pode ver, a gente chega aqui com a MPPT1, eu até deixei escrito aqui, ó, indo para MPPT1, indo para MPPT1. Por quê? Aqui eu vou chegar com 18 módulos e aqui com mais 18 módulos. Então aqui eu vou ter 36 módulos. Aqui vai sair 18 para MPPT1, 18 para MPPT1. Como que ela fica? Eu até deixei aqui para vocês, ó. MPPT1 vai vir 18 módulos em série aqui, 18 módulos em série aqui. Então, por isso que está bem dimensionado o meu sistema fotovoltaico. Agora, outro ponto muito importante que eu não falei com vocês, que é o dimensionamento do que mesmo? Do nosso eletroduto, que vai ligar lá do teto, recebendo a passagem do cabo CC até a minha string box. Quantos cabos que eu vou passar mesmo? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Lembrando que nesse caso vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 circuitos. Como que eu separei isso? Separei cada circuito ou cada string por eletroduto. Não coloquei 2 strings em um mesmo eletroduto, não. Então, quantos eletrodutos que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eletrodutos. Por que eles são de 3/4? Vamos lá na nossa planilha de dimensionamento. Então, a planilha de dimensionamento de condutor. O condutor solar de 4 mm², ele tem um diâmetro de 5,9, uma área de ocupação de 27,34. Quantos que eu vou utilizar mesmo? 2. Qual que é a ocupação deles? 54,68. Eu não falei que vai ser eletroduto interno na parede? Então, os meus eletrodutos, fiz aquele mesmo esquema que eu expliquei a vocês. Coloquei os dados deles aqui, coloquei a área de ocupação máxima dele em função de 40%, que nem a NBR 5410, e eu sei que o meu eletroduto de meia polegada, ele aceita somente um condutor. Já a partir de 3/4, aceita 2 condutores. Quanto que eu vou passar mesmo? 2. Então, por isso que eu estou utilizando um eletroduto de 3/4, porque ele aceita. Menos que ele, eu não consigo passar nem 2 condutores CC. Então, por isso que aqui está a parte de dimensionamento do meu eletroduto. Lembrando que aqui está dividido 72 módulos aqui, 72 aqui. Quantos que era por MPPT, por string mesmo? 18. Então, 18, 36, mais 36, 72. Então, aqui eu tenho 4 MPPTs e aqui 4 strings, 2 MPPTs. E aqui eu tenho 4 strings e 2 MPPTs separado ali por lado do telhado aqui da fábrica. Muito, muito legal. Beleza, nós dimensionamos o nosso string box, dimensionamos os nossos módulos fotovoltaicos e o nosso inversor. Agora a gente falta o que mesmo? O lado CA. Como que eu fiz esse dimensionamento? Ó, eu coloquei aqui, ó, um disjuntor de 175 amperes trifásicos que aceita 220 volts. Coloquei também 3 DPS tipo 1. Por que eu coloquei tipo 1 e não tipo 2? Ali a gente está no telhado da fábrica e a gente sabe que o pé direito dela é alto. Então a probabilidade de cair um raio direto nele pode ser grande. Então eu preferi colocar o DPS tipo 1. Então 3 DPS tipo 1, 1 por fase. E aqui saem os condutores de 70 mm² para conexão
lá com o meu medidor da CEMIG. Então aqui foi em função do que mesmo? Da minha corrente lá de saída do meu inversor solar. E como que ficou isso aqui, essa divisão toda? Meu quadro de distribuição geral da minha fábrica com condutores de 240 mm² e disjuntor de 300 amperes, em paralelo com o meu quadro de distribuição fotovoltaico com disjuntor de quanto mesmo? De quanto? De 175 amperes, está corretamente aqui, 175 amperes, trifásico 220, com condutores de 70 mm². Fiz uma caixa de derivação em paralelo embaixo do medidor e depois a gente já conectou no medidor ali. Então toda a minha geração vai, durante o dia, abastecer a fábrica e o que sobrar vai ser injetado lá na rede da concessionária da CEMIG. Olha que bacana, não ficou o meu sistema fotovoltaico? E para provar ainda para o meu cliente que é viável esse sistema fotovoltaico, o que eu apresentei para ele? A minha proposta. Olha que interessante. Então, onde que eu fiz essa proposta? Foi na nossa plataforma do Azume. Vem comigo, eu vou te mostrar aqui quanto que o Azume ele é correto no dimensionamento do sistema fotovoltaico e ainda na proposta em que ele viabiliza para os nossos clientes. Olha que interessante. Através do Azume, eu fiz essa proposta desse sistema fotovoltaico. Lembrando que esses dados aqui, eles são reais, são de hoje, não são lá daquela época que a gente poderia ter feito esses sistemas fotovoltaicos, que foi em 2015, quando o Túlio fez o projeto. Então, se fosse hoje essa proposta, olha o que esse cliente teria. O Azume fez essa proposta para a gente, ele provou para nós duas coisas. Primeira, consumo médio mensal, 10.000 kWh, não é mesmo? Então, a geração média estimada, 10.255,44 kW por mês. Quais sistemas fotovoltaicos que o Azume nos aconselha? 144 módulos, um inversor de 60K. Como eu já tinha feito, o Azume também nos dá esses dados técnicos aqui. E a gente mostra para o nosso cliente a função do sistema dele. Qual a potência que ele teria de sistema fotovoltaico? 82,8 kWp, e aqui a gente tem o consumo dele em preto e em azul a geração. A gente pode ver que através da geração vai ser um pouquinho maior do consumo. A gente já viu também lá na nossa planilha. E aqui que é o puro do gato para o nosso cliente. Olha aqui que massa. A análise financeira que o Azume mostra para ele. Se ele tivesse o custo da conta de energia sem o sistema, seria R$ 7.535 hoje, consumindo 10.000 kW. Já com o sistema fotovoltaico, o Azume propôs para ele R$ 338,58 por mês. Olha isso, pessoal. Imagina a seguinte situação, 7.535 menos 338, esse cliente ele teria R$ 7.000 para fazer o financiamento para colocar esse sistema fotovoltaico lá. Lembrando que o Azume também nos dá essa ideia, que o fluxo de caixa, que esse retorno desse investimento seria em 2 anos e 7 meses. Então imagina a seguinte situação, o cliente vai deixar de pagar 7.000 e tanto para a concessionária CEMIG, vai pagar o financiamento dele em 2 anos e 7 meses, ele já tem o retorno desse financiamento. Lembrando, o nosso sistema fotovoltaico pode gerar até 25 ou até 30 anos. Ora, a viabilidade para um cliente dessa fábrica instalar um sistema fotovoltaico. Em menos de 3 anos, ele já vai ter retornado financeiramente o que ele investiu em sistema fotovoltaico e vai durar mais o quê? Mais 25, mais 26 anos o sistema fotovoltaico dele. Meu amigo, é viável ou não é fazer um sistema fotovoltaico? Imagine você mostrar isso para o seu cliente. Eu tenho certeza que se o Túlio tivesse mostrado isso para o cliente dele, lá nesse projeto dessa fábrica, ele teria aceito. E você, o que você está achando? Agora eu vou passar a bola para o Túlio. Vamos lá, Túlio. Viu só como o projeto fotovoltaico tem muita sinergia e complementa perfeitamente o projeto elétrico? Agora pensa comigo, se eu tivesse esse conhecimento de energia solar e fotovoltaica para fazer uma simulação dessas e mostrar esses dados para o meu cliente, eu não teria dificuldade nenhuma de fechar um projeto fotovoltaico com ele. O
O dono da fábrica teria uma economia, maior competitividade no mercado de calçados e com um investimento pequeno quando a gente compara ao gasto que ele já teria para fazer toda a construção desse galpão. Você concorda comigo, meu amigo? Pensando nisso, que projetos fotovoltaicos e projetos elétricos podem andar juntos, de mão dadas, e trazer uma grande lucratividade para quem trabalha já com projetos elétricos. Nós preparamos então uma condição imperdível para que você possa se tornar um projetista, seja você eletrotécnico, engenheiro eletricista, engenheiro de energia ou até mesmo um estudante dessas áreas. Com isso, estão abertas oficialmente as inscrições para o curso Projetista Fotovoltaico 4.0, com uma versão super especial. Você vai ver a partir de agora. Veja só, o curso Projetista Fotovoltaico aqui da E4 foi feito pela nossa equipe com o propósito de mostrar de uma forma mais leve de como desenvolver e homologar projetos fotovoltaicos. Atualmente, o curso possui 14 módulos de aulas gravadas em alta definição, nos quais o Thiago passa todo o conhecimento da nossa equipe para desenvolver um projeto fotovoltaico do zero, mesmo para você que nunca tenha trabalhado com sistemas fotovoltaicos, igual era eu lá antigamente. Você entenderá como funcionam todos os equipamentos do sistema de energia solar fotovoltaica e como também fazer o dimensionamento de todo o sistema, incluindo a instalação, proteção e homologação de sistemas fotovoltaicos na concessionária de energia de todo o Brasil. Processo que todo sistema precisa para poder ser instalado. O nosso curso, ele se baseia em 3 pilares essenciais que todo projetista precisa conhecer. O primeiro são as regras do jogo, que você vai encontrar conteúdo sobre o dimensionamento, o relacionamento com a concessionária de energia. Segundo pilar, como conquistar clientes. Não adianta nada você ser especialista, ter todo o conhecimento e não conseguir os projetos. Então nós iremos te ensinar como conseguir os seus primeiros projetos e como precificar o seu trabalho, aonde você valorize e consiga sim ganhar o valor necessário para manter a sua família que você sempre sonhou. Você também irá ter as ferramentas, você terá 3 meses de acesso grátis ao Azume, o software de gestão de empresa de energia solar fotovoltaica, onde você vai conseguir elaborar propostas comerciais de sistemas fotovoltaicos. Você também vai receber uma planilha de dimensionamento para sistemas de energia solar fotovoltaica. E não acabou por aí. Além disso, você vai ter modelos de projetos prontos para já começar a se basear. E vai ter 12 meses de mercado E4, a plataforma que conecta profissionais do setor de energia solar fotovoltaica. Hoje essa plataforma custa R$ 497, você vai levar gratuitamente. E lá você vai conseguir prospectar os seus primeiros clientes. Afinal, dentro da nossa plataforma, do nosso ecossistema, tem várias empresas integradoras que estão precisando de projetista. E não só de projetos de energia solar fotovoltaica, mas de projetos elétricos também, que você vai conseguir fazer sim os seus primeiros contratos. E essa turma em especial terá um super bônus. Como percebemos durante essas aulas que os projetos elétricos eles andam junto com o fotovoltaico, nós vamos oferecer como bônus 4 aulas com o Thiago focada em detalhar como é feito todo o projeto elétrico industrial. E essas aulas serão 100% mão na massa. E nós iremos liberar uma aula por semana no módulo bônus, que incluiremos dentro da área de alunos da E4. As aulas serão liberadas 27, 4 do 12, 11 do 12 e 18 do 12. Então você vai também sair com todo o conhecimento de projetos elétricos. Eu vou repetir os bônus aqui para você ver os valores monetários. Ó, o Azume 3 meses custa R$ 200. O Mercado E4, como eu disse, R$ 497. Você vai receber um curso de dimensionamento do Grupo A que custa R$ 200. E também o curso complementar 4 aulas sobre projetos elétricos que custa R$ 497. E Túlio, esse negócio vai custar meu rim. Nada disso. Você vai ver. E eu vou fazer uma promoção especial para você. O valor normal do curso, sem os bônus, é R$ 1.997. E eu vou fazer esse preço especial para você de R$ 997 até o dia 17 do 11. E todos esses bônus que você vai garantir, eles somam R$ 1.394. Então pensa para você ver
olha o tamanho do desconto que você está recebendo. E é uma ótima data, uma ótima oportunidade para você começar. Você já começa o curso agora e já começa o ano de 2024 com o pé direito, sabendo projetar projetos elétricos e também projetos fotovoltaicos. Não adianta a gente querer mudar de vida e não dar um passo para isso, né? Não dá para ficar olhando para o céu com muita fé e com pouca luta. Então a gente precisa sim começar a se qualificar e apostar numa carreira nova. E eu estou aqui te dando minha palavra que você vai sim conseguir ótimos ganhos com projetos fotovoltaicos. E ó, você tem uma garantia incondicional de 7 dias. Você pode realizar a sua inscrição, começar o curso, ter acesso ao nosso suporte, conhecer toda a nossa equipe e caso você não goste, dentro desses 7 dias a gente vai devolver o seu dinheiro. É só você mandar para nossa equipe. Então não perca tempo, você vai ter acesso a todos esses bônus, a Zoom, Mercado E4 para você fazer conexão com os profissionais do setor de energia solar fotovoltaica e já conseguir os seus primeiros projetos, ou seja eles elétricos ou fotovoltaicos. É muito bônus nessa promoção especial. Estamos aproveitando aí a Black Friday para lançar esse descontaço para todos vocês e você pode aproveitar, mas não demore, porque as vagas são limitadas. Afinal, nós temos um grande diferencial de ter um suporte técnico humanizado. E esse suporte técnico, ele é feito por um humano, então a gente tem um limite de pessoas que nós conseguimos atender com qualidade. Então você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas. Então não perca tempo, se inscreva e aproveite a nossa promoção. Apenas R$ 997 e você consegue dividir também esse valor no cartão. Um forte abraço e eu estou esperando você dentro da nossa comunidade e iniciar agora esse curso de projetos elétricos mais projetos fotovoltaicos juntos.